E aí, pessoal, bora lá, vamos seguir com o nosso estudo do nosso livro Xamã Urbano de Serge Kahili King. Para quem não sabe, esse livro é sobre filosofia runa e xamanismo kahuna, xamanismo praticado pelos aborígenes do Havaí, que é um xamanismo muito profundo, né? Um xamanismo que estuda a mente humana, o relacionamento do ser, do indivíduo com Deus, com a vida, com as forças da natureza, né? E nós estamos falando sobre Grokin há algumas aulas já. Grokin nada mais é do que um estado de empatia profunda e uma maneira da gente interferir, dar a nossa contribuição para um estado de harmonização. A gente faz, a gente dá a nossa contribuição, a gente entra em empatia profunda com aquilo que a gente quer contribuir, que a gente quer ajudar sem controlar, né, gente? Porque a gente tem que entregar para a inteligência divina, mas a gente dá um pitaquinho do bem ali, mas solta e entrega. Então a gente entra em empatia profunda com aquilo, né? Conversa com aquilo, sente no fundo do nosso coração, em contato com a nossa centelha divina. Tudo isso é muito importante. Centelha divina não é um termo que se usa dentro do xamanismo kahuna, mas vamos dizer que a gente entra em contato com o nosso alma kua. Alma kua é o nosso eu superior dentro dessa filosofia. Então a gente entra em contato com o nosso alma kua e sente, né? E que o melhor aconteça, né? Que o melhor aconteça. E aí, agora, a gente vai entrar no tema que é o Grokin com os animais. Então, vamos ver o que ele fala pra gente, o que ele nos transmite aqui a respeito do Grokin com os animais. Em todas as culturas xamânicas que conheço, os animais são tratados, pelo menos em parte, como professores e guias, né? Dentro do xamanismo se aprende muito com o espírito dos animais, né? Como eles vivem, como eles se relacionam, como eles caçam, enfim, tudo isso nos inspira também, nós seres humanos, né? Mostrando-nos como viver harmoniosamente com o espírito e a natureza. A reação normal dos ocidentais a isso é dizer, claro, podemos aprender muito sobre a natureza observando o comportamento dos animais. Mas não é isso que quero dizer. Como você já deve ter percebido, para aprendermos o máximo possível, precisamos aprender a nos comunicar com os animais e ir além, fazendo Grokin com eles. Então, estaremos em vias de aprender muito mais do que jamais aprenderíamos sobre a natureza. Todas as mais antigas culturas xamânicas falam de um tempo em que seres humanos e animais conseguiam conversar livremente. E algumas até têm histórias de como isso acabou. Nossa própria cultura possui muitas histórias de relacionamentos intuitivos entre os seres humanos e animais, geralmente cães e cavalos, o que prova que esse talento não está morto. A maioria desses relacionamentos tem a ver com amor, amizade e assistência mútua, e talvez até com um aprendizado por parte do ser humano. A melhor história moderna que conheço sobre um ser humano que aprendeu muito com um animal foi relatada em J. Allen Bone, que me contou do seu relacionamento com Strongheart, um cão pastor alemão que atuava em filmes. Designado para cuidar do cão em parte do tempo, Bone
Começou com aquelas atitudes comuns do tipo: os seres humanos são superiores, mas isso mudou dramaticamente quando ele aprendeu a conversar em silêncio com o animal e a ser mais receptivo. Então, o Alan Bone começou a conversar em silêncio com o Strongheart, que é o pastor alemão, né? E a ser mais receptivo. Quando eu estava preparado e querendo aprender coisas de um cão, Strongheart compartilhava preciosas sabedorias comigo. Segredos maravilhosos que têm a ver com a grande arte canina de viver feliz e com a plenitude no momento presente, independente das circunstâncias. Nossa, como a gente tem que aprender isso, hein? Fala sério. Vou até ler de novo, gente, porque realmente o cachorro, ele tem essa capacidade, né? Viver feliz e com plenitude no momento presente, dependente das circunstâncias. Apesar de não ter usado a palavra Groking, o que ele aprendeu, e foi isso mesmo, pois o estado de Strongheart o ajudou a alcançar, sem sacrificar a peculiaridade da individualidade de cada um, chegamos a uma harmonia tão grande um com o outro que parecemos funcionar como uma unidade. A melhor maneira de realizar um growth com os animais é aprender com eles a ter consciência e imitar o seu comportamento de um modo aberto, igualitário e receptivo. Ser consciente significa mais do que apenas olhar para eles. Inclui o uso de todos os seus sentidos interiores e exteriores e imitar o seu comportamento, né? Também significa imitar os seus dons, estados de ânimo, atitudes e características. Aprender com eles, né? Aprender esses comportamentos, né? Ser diferente. Uma coisa fascinante de Bone foi carregar um dicionário e um livro de sinônimos para todo lado e anotar as características exibidas por Strongheart, como se ele fosse um ser universal que por acaso assumira a forma de um cão. Assim, além de farejar, correr e latir, ele possuía outras características como coragem, confiança, compaixão e acolhimento com os outros. É uma viagem, né? É uma viagem lúdica. Brinque com a vida, brinque com as forças da vida, com as forças da natureza. Aprenda com isso, seja leve. Lembre como é ser uma criança. Esse é o convite desse livro aqui, ó, do Xamã Urbano, do Sérgio Carrilli King, que nos ensina a sabedoria do xamanismo do aventureiro. Tem o xamanismo do guerreiro, tem outros xamanismos, né? Mas esse aqui é o xamanismo do aventureiro. Experimenta a vida de uma maneira leve, gostosa, prazerosa, né? E brinca com isso. Quero aprender com o meu cachorro a ser mais feliz. Caramba! A ser mais feliz com as coisas, a ter um senso de contentamento, né? Tudo isso que eu estou falando, leve para o teu alma aqua, para o teu eu superior, né? Para você compreender de maneira transcendental e nobre o que isso representa. Não é para você se tornar um capacho e se satisfazer com pouco. Não é disso que a gente está falando. A gente está falando de coisas mais nobres e elevadas. Traga o seu ponto de vista para que ele esteja a partir do seu eu maior, tá certo? Porque é isso, né? A gente vai interpretar as coisas a partir do nosso ponto de vista, né? A gente pode estar num ponto de vista mais denso, mais mediano e mais elevado. Então, a partir do seu eu maior, do seu alma aqua, né? Como você interpreta essa experiência? Você entende? Né? Você traz isso e transforma em sabedoria, né? Vamos lá. O que o animal faz tem um propósito.
E todo propósito tem a ver com o momento presente. Os animais não vivem no passado nem no futuro. Os animais vivem no presente. Quando um cão realiza uma tarefa que lhe foi ensinada no passado, é sempre como resposta a um estímulo do presente. Quando um esquilo armazena nozes, ele está planejando o futuro, respondendo adequadamente a sinais no ambiente presente, que lhe indicam o momento certo de estocar. Gente, olha isso. Só ao realizar o growking com animais, compartilhando suas experiências de vida, né? Quer dizer, entrando em contato com a energia do animal, sentindo em profundidade, né? Quem é o animal? Eu sou o animal, trazendo essa energia para dentro de você e você entrando dentro dessa energia, compartilhando, né? Essa experiência com o animal. É que você poderá interiorizar essa sabedoria dentro de você e você sentir como é o momento presente. Não estou dizendo que refletir sobre o passado ou planejar o futuro seja uma coisa ruim. Estou dizendo que vivenciar o presente é bom, é muito bom. E aí ele fala aqui da prática do growking com os animais. Então ele fala, realize o growking com os animais só para experimentar, usando o animal de estimação, animais do zoológico, da vizinhança da sua casa, ou então animais de poder, como padrão. Realize o growking com um animal doente ou estressado e use as técnicas xamânicas que você já conhece para ajudá-lo, para aliviar a dor e ajudá-lo a se curar. Realize o growking com o animal para saber mais sobre a sua vida, o seu modo de viver e sobre suas características especiais. Agora, eu vou falar também sobre o growking com os seres humanos, para a gente, a partir da próxima aula, mudar o tema, tá? Aí a gente vai falar sobre energia criativa, tá bom? Sobre vitalidade, sobre energia vital, né? E aí a gente finaliza esse capítulo de growking aqui, que foram muitas aulas falando a respeito disso. O processo do growking com seres humanos. O growking com os seres humanos talvez seja o mais difícil de todos, porque são seres muito parecidos conosco. Você pode achar mais fácil, porém a parte mais difícil não é levar nossos próprios padrões ao growking. Assim como no caso dos animais e de todo o resto, você precisa estar aberto, receptivo e incondicional. Quanto mais fechados, não receptivos e condicionais formos com nós mesmos, mais difícil será realizarmos o growking com outros seres humanos. Realizar o growking com seres humanos também pode produzir insights pouco comuns. Uma vez ensinei uma mulher a fazer um growking com seu marido, a fim de melhorar o seu relacionamento com ele. Ela começou a falar, andar e pensar como ele, e ao fazer isso começou a se abrir e desenvolver uma atitude cada vez mais amistosa em relação a ele. Entretanto, ao mesmo tempo, ela começou a perceber que, na verdade, não gostava dele. Uau! E aí, você está disposto a enxergar verdades? Complexo, hein? Por um lado, o growking com seres humanos para a cura é mais fácil do que com outros elementos. E por outro, é mais difícil. É mais fácil porque temos uma familiaridade com o corpo humano, porém é mais difícil devido ao medo de doenças. Se você quiser realizar o growking com um ser humano doente, deverá sentir o que ele está sentindo sem se identificar totalmente com ele. Lembra daquele 1%
que eu te digo que é 30% na hora que você vai fazer o growking. 1% é muito pouco. 30% você coloca como intenção clara de estar lúcido, estar presente. E 70% você faz a entrega. E aqui no caso de growking com seres humanos, você sabe que a gente pratica muito isso aqui? Eu sou médium de apometria, né, gente? Sou médium de incorporação e eu trabalhei durante bastante tempo como médium de apometria. E a gente tem esse treinamento, né, para a gente, quando vai trabalhar o campo de uma determinada pessoa, a gente faz uma espécie de growking. Não tem esse nome, mas é um growking. A gente entra num estado receptivo e de empatia profunda para o que o eu superior daquela pessoa quer nos mostrar que pode ser trabalhado, que pode ser curado. E, de repente, a gente se vê no lugar da pessoa. A gente traz o processo da incorporação, ele é um pouco isso, né? Principalmente nessas práticas terapêuticas, né? Você traz a energia da pessoa para o teu campo e você sente o que a pessoa sente. Você enxerga o que a pessoa está enxergando, né? Como num processo de espelhamento, né? No xamanismo que a gente pratica lá na Pagéia, né, que é o xamanismo matricial, a gente recebe a visita de um xamã australiano de tempos em tempos que se chama Roland Barclay, e ele ensina muito essa técnica do espelhamento profundo. Então, quando a gente entra, fica diante da pessoa que você pretende ajudar terapeuticamente, né? E entra num processo de empatia profunda para trazer para o teu campo o que está incomodando ela. E aí aquilo pode ser trabalhado através de uma conversa, através de práticas, né? Práticas alquímicas, né? Movimentos, enfim, símbolos, enfim, limpezas energéticas, né? Enfim, isso é muito bonito tudo isso, gente. E se você quiser realizar um growking com o ser humano, doente deverá sentir o que ele está sentindo sem se identificar. Então, você se entrega para a experiência, né? Mas lembra, ele coloca 1%, eu sempre coloco 30% é a Juliana que está aqui, 30% é você, né? Se você se identificar, poderá adquirir o mesmo padrão ao retornar do processo de growking. E sempre, sempre no final, declara com convicção: o que é meu, o que é do outro é do outro. E está feito. Entende? Você não trazer o padrão do outro para tua vida. Chega, né? Enfim. Poderá mudar isso dizendo ao seu cu com firmeza. Olha lá, ele fala isso. Lembra do cu? KU, que é o subconsciente, né? Que é o seu unirripile. Então, diga ao seu unirripile com firmeza, né? Para com isso agora. Se você sentir que você está repetindo um padrão que não é teu. O meu padrão, isso não é meu. O que é meu, o que é do outro é do outro. Volte ao normal agora. Intencionando que você está mandando essa determinação, essa declaração com firmeza para o teu unirripile, que é o seu subconsciente. Eu estou no comando, que é meu, que é do outro, certo? E relaxe. Se por alguma razão isso não funcionar, use uma das habilidades de cura em você mesmo, mas volte ao growking. Então, use novamente as suas habilidades de cura em si mesmo, agindo como a pessoa com quem está realizando o growking. Assim, você poderia falar com seu unirripile, usar o carri em si mesmo. Lembra do carri? Daquela técnica das mãozinhas? Que você só coloca a mãozinha com a intenção de harmonizar. Sonhar e mudar o sonho do seu corpo, né? Ou fazer alguma outra coisa que aprendeu. Ao receber um pedido de cura, um amigo meu realiza um growking na pessoa inteira. E já como essa pessoa sai e se diverte bastante.
Devido à relação e à ressonância estabelecida durante o processo, a pessoa com quem ele realizou o Groking recebe o benefício no nível do Uniripili. Uma das melhores coisas sobre o processo do Groking com seres humanos é que ele não precisa estar vivo, nem precisa ser humano. Quando você realiza o Groking, está se fundindo com um padrão de energia e não necessariamente com um ser físico. Bem, os padrões de energia dos seres humanos que não estão mais vivos, homens e mulheres bem-sucedidos e mestres espirituais do passado, continuam existindo e você pode realizar o Groking e aprender com eles. Tudo o que você tem a fazer é concentrar sua atenção consciente neles e deixar o seu subconsciente realizar o Groking com expressão, nem precisa ser humano. Quero dizer que os padrões de energia de personalidade da ficção também estão por aí para você realizar o Groking com eles. Por exemplo, Super-Homem, Mulher Maravilha, estão logo ali esperando você. Então, isso aqui não é para você fazer o Groking com seu avô que já partiu, tá? Deixa ele em paz, no caminho dele. Eu acredito em reencarnação e eu preciso deixar isso aqui muito claro. Eu acredito que você também acredita, senão não estaria aqui numa aula sobre xamanismo, não estaria aqui numa aula sobre assuntos espiritualistas. Então, assim, a vovó que partiu, o vovô que partiu, o filhinho que partiu, o marido que partiu, solta, entrega nas mãos de Deus, entrega no colo de Nossa Senhora, no colo da Madonna Negra, Nossa Senhora Aparecida, né? Que eles sejam amparados e guiados. Não estamos falando disso. Mas uma grande personalidade, por exemplo, eu gosto muito do Jung, da psicologia junguiana. Eu acho que ela me ajuda muito a compreender todos esses mistérios, né? Dos xamanismos, os mistérios da mente, da psique. Então, assim, determinar, eu quero entrar em contato com o espírito, entre aspas, porque não é o próprio, não vai vir aqui o espírito do Jung, mas virá a sabedoria dele, o que ele representa, a egrégora que está no inconsciente coletivo, que representa, né, a personalidade do Jung. Então eu quero fazer uma fusão com o espírito do Jung. Como ele interpretaria essa situação? Como ele enxerga essa situação? O que eu tenho para aprender com ele? Você vê como isso é maravilhoso, mágico. E com tudo, com todos os arquétipos, né? Dentro da visão psicológica e dentro da visão espiritualista, né? Porque é diferente, né? Eu tenho muitas amigas psicólogas, lá no nosso grupo de xamanismo tem muitas psicólogas. Eu já falei isso aqui no grupo. Então, elas abominam essa maneira como a gente enxerga os arquétipos dentro da espiritualidade, mas no final das contas, para mim, pouco importa as nomenclaturas. Para mim, o que é válido é a experiência, o que eu posso aprender com essa experiência. Então, quando eu entro em fusão com o espírito de um arquétipo, entre aspas, por exemplo, da Mulher Maravilha, né? Agora está na moda as mulheres todas entrando em contato com o arquétipo da Cleópatra, ou sei lá, um arquétipo, vamos pensar em arquétipos, o arquétipo de Midas, né? Do rei Midas, enfim, arquétipos. Então, por exemplo, entrar em fusão com a energia, com o espírito da sabedoria da Helena Blavatsky, que foi uma grande filósofa espiritualista, foi uma mulher revolucionária para a época dela, que decodificou toda uma escola esotérica. Olha que coisa linda. Entrar em contato, entrar em fusão energética com espírito, entre aspas, lembra? Não é que vai vir a Helena Blavatsky. Deixa o espírito da mulher em paz. Mas vai vir a sabedoria,
a figura que representa essa sabedoria, entrar em fusão com essa energia, sentir o que eu posso aprender com isso, né? Isso é uma coisa que nos é possível. E no final, agradecer a experiência, reverenciar a sabedoria, agradecer a experiência e determinar o que é meu, o que é do outro é do outro. Eu agradeço o aprendizado da experiência, mas o que é meu, o que é do outro é do outro. Com firmeza, com determinação, para o seu unirripile se firmar, entende? Aterrizar na experiência. Então é isso, gente. Olha, essa aula é muito interessante, muitas práticas, espero que você esteja praticando, né? Mas tem mais um trechinho aqui, deixa eu ler esse trechinho aqui, ó. A prática, o processo do Growking com os seres humanos. Realize o Growking com um amigo que esteja doente. Capte os fatores da doença e utilize o que você sabe para se curar. Então, você vai trazer aquilo, você entra no estado de empatia profunda, sente o que ele está sentindo. E através das suas ferramentas internas de autocura, você vai conversando com você mesmo e você vai se limpando. Por exemplo, se você sente que você está com dor no peito, um peso no peito, você pode, por exemplo, se imaginar lavando o seu peito com uma erva sagrada. Não precisa dar nome para a erva. Você imagina, porque tudo é bioenergia. Então, quando você coloca essa intenção e usa esse simbolismo como uma ferramenta para direcionar a sua intenção, isso tem poder. Então, eu estou lavando meu peito com uma erva sagrada de limpeza, estou tirando todo o peso do meu peito e tira. Depois você imagina por exemplo, né? Coloca a mãozinha para cima e traz um pouco do calor do sol na tua mão, na luz do sol da tua mão e põe assim no teu peito, imaginando que você está no processo de Growking. Lembra, você é a pessoa que está precisando de ajuda, você é a pessoa doente. E através do teu corpo, você está trabalhando no corpo dela, você traz aquela luz do sol para o teu peito. Agora que eu já limpei, agora eu vou trazer a vitalidade do sol para o teu coração, o calor do sol. Sente esse calor, esse preenchimento, essa luz, né? Desperta dentro de você a alegria de viver que vem a partir dessa conexão com a luz, dessa conexão com a centelha divina, né? Do fogo sagrado que o sol representa. Acende o fogo sagrado dentro do seu coração. Você tem o seu repertório de cura. Então, você vai colocando em prática seu repertório de cura, que é a tua contribuição, é a tua energia, a tua intenção e a tua contribuição, certo? E no final do processo, lembra, né? Está feito, que é meu, que é do outro, e eu entrego. Aí ele coloca aqui, ó, crie mentalmente uma forma espiritual do seu mestre xamã ideal, que sinta um amor abundante, que possua um poder abundante, habilidades abundantes, e depois realize o Growking com esse ser para captar o seu padrão. Olha que interessante, tá vendo? Então a gente falou das personalidades sagradas, personalidades que contribuíram com a humanidade de alguma maneira, mas você também pode criar na sua mente, ou você pode criar na tua mente, plasmar o seu mestre xamã, que é rico em sabedoria, em amor, e você
praticar o Grokking com ele, para sentir esse padrão e trazer esse padrão para o seu aqui, agora. O que eu posso aprender com essa figura sábia, né? Com esse xamã, né? Ideal, perfeito, esse xamã perfeito, que eu se funde com essa figura desse xamã perfeito. O que eu posso aprender com esse xamã perfeito? E traz essa experiência para os teus sentidos. E isso vai se transformar numa informação intelectual e num padrão, né? Como esse padrão pode me ajudar, né? É profundo tudo isso, viu, gente? É muito profundo. Como palavra final, ele coloca aqui: quero dizer que quanto mais você realizar o Grokking, tanto mais habilidoso ficará. E quanto mais frequente realizar o Grokking com determinado padrão que queira aprender, tanto melhor você o aprenderá. Isso. E aqui, mais uma vez, estado de presença, integridade. 30% sou eu, 70% eu entrego. Ele fala 1%, mas eu sou cautelosa. Porque eu acho que esses caminhos a gente tem que trilhar devagarzinho e com muita segurança, tá? Porque a gente está lidando com energias do invisível. E aí a gente tem que prestar muita atenção nos nossos sentimentos. Como a gente fica depois de cada experiência. Porque a intenção é que essa sabedoria agregue valor na nossa vida. Essa sabedoria tem que fazer com que nós nos sintamos mais plenos, mais felizes, mais íntegros, mais alinhados com o mundo, com a mágica da vida. E isso tem que nos trazer bem-estar de verdade, tá? Então, vai fazendo as suas práticas, são importantes, necessárias, mas assim, você tem que sempre estar bem no final. Se você não estiver bem, é porque você tem que continuar. O trabalho ainda não acabou. Talvez você tenha que afirmar, tá? Eu fiz a minha parte, agora eu solto, eu entrego para Deus, que apoia a Almakua, que é o inconsciente coletivo. Eu entrego para Deus, para o grande Criador de tudo e de todos. Eu entrego, eu solto. E o que é meu, o que é do outro é do outro. A minha contribuição está feita, né? Ou assim, quando você quer aprender com alguma personalidade, você faz a tua experiência, mas aí você lembra, agora isso vai se fundir, esse pacote de energia vai se fundir com o meu eu sou, em sabedoria. Eu continuo sendo meu eu sou, né? Trazer essa experiência para a tua vida de maneira sensata, sábia, para te agregar valor, tá bom? Um grande aloha para você e até a próxima aula. Tchau, tchau.